Olá, queridos irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso campus online Movimento Igreja, o nosso momento em que, de alguma forma, proclamamos a verdade da palavra e encorajamos pessoas a se tornarem discípulas de Jesus. Eu sou Adonias Júnior, um dos pastores aqui na Segunda Igreja, e é um privilégio poder, por meio do campus online, entrar em sua casa, em seu ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar que você esteja e compartilhar com você uma palavra que traz esperança para todos nós. Eu queria dar algumas sugestões para que o seu momento conosco seja rico, que você pare por um momento, se assente, que você não apenas assista ao que vamos realizar, mas participe ativamente conosco. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, que você levante as suas mãos, que você quebrante o seu coração e no momento da palavra que você pegue um papel, uma caneta e faça as anotações para que tudo aquilo que vamos realizar seja encarado por você como um favor de Deus, uma porção vinda de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que tudo quanto iremos realizar no dia de hoje, aqui no campus online, que possa ser para a glória do Teu nome. Que o Senhor alcance milhares de pessoas por meio desta conexão e que esse campus online se transforme nas Tuas mãos um verdadeiro instrumento para a evangelização. Por favor, nos ajude a entregar a vida ao Senhor sem qualquer tipo de reserva. Nós pedimos que todos os louvores que serão entoados possam contribuir para que o nosso coração seja quebrantado. A palavra que nos será dada, que venha como porção do Senhor para abençoar a nossa vida e que ao final deste nosso encontro, desta celebração, todos nós estejamos com o coração repleto da paz de Jesus. Receba a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Deus abençoe a sua vida. Vamos celebrar! Grande e glorioso é o nosso Deus, em Cristo a nossa confiança está. Ele é capaz de nos libertar, em Cristo a nossa esperança está. E força e honra, poder e glória sejam a Deus para sempre e sempre. Honra e louvor sejam somente a Deus para sempre. Aleluia, aleluia, Cristo é o Rei. Aleluia, aleluia, ao Rei. Maravilhoso, maravilhoso é o nosso Deus, em Cristo a nossa esperança está. Nada a temer se Deus é por nós. Em Cristo a nossa esperança está. E força e honra, poder e glória sejam a Deus para sempre e sempre. Honra e louvor sejam somente a Deus para sempre. Celebre, aleluia, aleluia, Cristo é o Rei. Aleluia, aleluia, aleluia.
tem todo o poder, e Ele é o Rei para sempre. Deus no controle está, inabalável é, e tem todo o poder. Ele é o Rei. Vamos declarar juntos: aleluia, aleluia, Cristo é o Rei, aleluia, aleluia, Deus no controle, Deus no controle. Celebre na tua casa, Ele é inabalável e tem todo, Ele é o Rei, Ele é o Rei pra sempre. Deus no controle está, inabalável é, e tem todo o poder, e Ele é o Rei. Ele é o Rei pra sempre. Oh, 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 aleluia, aleluia. Milagres eu posso ver, tua mão aqui, o teu poder, meu Deus, movendo-se está. Tua voz a me chamar, ressuscitando o que morto está. Como Lázaro, vou me levantar. Eu sei que tudo podes, meu Deus, faz outra vez. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Meu Deus, não perde as batalhas, não, não perde as batalhas. Eu sei, não falharás. Ele transforma o nosso interior, transforma o meu interior, pelo poder do teu Espírito. Posso ouvir um vento a soprar, minhas muralhas cairão, assim como fizeste em Jericó. O meu ser a se quebrantar. Eu sei que tudo podes, meu Deus, faz outra vez. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Meu Deus, não perde as batalhas, não, não perde as batalhas. Eu sei, não falharás. Tudo é possível, tudo tu podes fazer. Meu Deus, não perde as batalhas, não, não perde as batalhas. Eu sei, não falharás.
não perde as batalhas. Declare, não perde as batalhas, não perde as batalhas, não perderá. Não perde as batalhas, não perde as batalhas, não perde as batalhas, não perderá. Não perde as batalhas, declare, não perde as batalhas, não perde as batalhas, oh, nunca, nunca, não perde as batalhas, não perde as batalhas, não perde as batalhas, tudo é possível. Ele não falhará, tudo é possível. Declara essa canção, tudo tu podes fazer. Meu Deus não perde as batalhas, não, não perde as batalhas. Eu sei, e eu sei, eu sei, e eu sei. Eu sei, ele não falhará, ele não falhará, tudo é possível ao que crê. Tenha certeza dessa verdade, Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Jesus, Jesus. Que coisa boa é a gente poder adorar o Senhor, não é verdade? Esse pessoal não sabe apenas cantar algo acerca de Deus. Eles conseguem cantar uma linda canção para Deus. Eu fui muito abençoado e eu espero que você também tenha sido muito abençoado por meio das ministrações que foram compartilhadas agora. Eu quero ler um texto com você, Provérbios 3. Vou ler apenas o verso 9. Me permita, verso 9 e verso 10. O Salomão diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Dessa forma, os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de alegria. É bom, é muito bom, quando a gente entende o motivo pelo qual Deus entrega algumas bênçãos em nossas mãos. Aqui nós temos dito que o que Deus nos dá não pode ficar retido em nós, mas através de nós precisa alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa comunidade ela tem atuado em várias frentes. Nós temos, por exemplo, ajudado pessoas em suas necessidades materiais. Nós temos, de alguma forma, investido para que o Evangelho seja anunciado no sertão. Temos uma unidade lá no sertão da Paraíba, em Patos, onde estão os nossos pastores Clóvis e Érica, seus filhos, e também as nossas missionárias Gisele e Letícia. Aqui na nossa unidade central nós temos várias demandas, estamos já prontos para iniciarmos com os atendimentos clínicos. A nossa clínica Cuidar está praticamente concluída e também iniciaremos outras frentes de trabalho social. Por isso eu quero encorajar você a contribuir generosamente para que através do meu recurso, unido ao seu recurso, Deus possa fazer uma grande obra. Honre ao Senhor com o que você tem. Dessa forma, haverá alegria no seu coração. Jamais faltará pão sobre a sua mesa. Nós vamos disponibilizar agora todos os dados necessários para que você possa efetivar a sua contribuição. E a minha oração é que a bênção de Deus seja permanente sobre a sua casa. Deus abençoe.
Que coisa boa a gente poder ser abençoado com uma lembrança do que aconteceu aqui no último fim de semana. Mesmo você aqui no Campus Online pôde participar conosco por meio da transmissão de um domingo intenso, pela manhã, o momento da visão, onde relembramos os 5 valores de uma igreja em célula, e também à noite, com aquela festa maravilhosa. 325 células, 325 locais preparados e abertos para a proclamação do Evangelho. Eu quero agradecer muito a Deus o seu envolvimento com a visão que Deus tem derramado sobre a nossa comunidade. O sucesso da segunda igreja não é resultado da chegada de uma pessoa, mas o sucesso da segunda igreja é subproduto da implantação de uma visão de Deus. Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia agora, por favor, e vá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e eu vou ler a partir do versículo 18. Nós estamos em meio aos 14 dias de oração, jejum e propósito na nossa comunidade, e eu quero pensar com você nessa noite sobre o jejum que Deus espera receber. Vamos ao texto? Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias, jejuarão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecer por mais esta oportunidade que temos de, ainda que num campus online, estarmos reunidos a fim de recebermos a Tua palavra. Fale conosco de forma poderosa nessa noite. Fale conosco, ó Deus, de forma que a Tua palavra ganhe a nossa mente e também o nosso coração, trazendo transformação para a nossa vida. Alcance cada conexão nessa hora, onde existirem pessoas participando do campus online, que elas se sintam abençoadas pela Tua presença e encorajadas pela Tua palavra. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com uma citação de um reformador, o John Wesley. O John Wesley certa vez disse o seguinte: algumas pessoas têm exaltado o jejum, elevando o jejum além das escrituras e da razão, enquanto existem outras pessoas que têm menosprezado o jejum por completo. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o jejum na Bíblia sempre esteve ligado a finalidades espirituais. Infelizmente, os cristãos desta época, os cristãos modernos, eles têm transformado o jejum em um meio de conquistar poder. Infelizmente, os cristãos dessa época têm transformado o jejum numa forma de se apresentarem como espirituais ou, de alguma forma, manipular a mão de Deus para que recebam as bênçãos que tanto desejam. E quando a gente vem para a Bíblia, a gente aprende que o jejum bíblico sempre se concentrou em finalidades espirituais. Martim Lutero, por exemplo, afirmou que não foi intenção de Jesus rejeitar ou desprezar o jejum, mas a intenção de Jesus foi restaurar o verdadeiro significado dessa disciplina espiritual tão extraordinária, ou seja, o objetivo principal de Jesus foi apresentar o verdadeiro conceito de um jejum adequado para os judeus mais estritos, para os judeus mais feenhos. O jejum era uma prática regular. Na verdade, a Bíblia nos mostra que para os fariseus, o jejum era um meio de chamar a atenção dos homens para a sua bondade, para a sua piedade. O próprio Jesus confrontou a prática dos fariseus quando ensinou os seus discípulos em Mateus 6, de que o jejum que os discípulos deveriam realizar não poderia ser semelhante ao jejum praticado pelos fariseus. Por quê? Porque a Bíblia diz que no dia de jejum, os fariseus ficavam com um semblante abatido, eles ficavam com uma cara triste, eles ficavam com roupa desordenada, eles se vestiam de tal forma para que as pessoas pudessem passar
e pudessem percebê-los admirando a sua devoção. Sabe, gente, olhar para a Bíblia é perceber que o jejum praticado pelos fariseus era apenas um ritual para sua própria exibição, um ritual para projeção da sua própria imagem. E o próprio Jesus, ensinando os seus discípulos sobre o jejum, a Bíblia nos apresenta Jesus orientando os seus discípulos a não se comportarem como os hipócritas. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus disse: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas fazem, pois eles mudam a aparência do rosto. Eles de alguma forma se abatem. Por quê? Porque eles querem ser vistos pelos outros. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Vocês, meus discípulos, quando jejuarem, arrumem o cabelo, lavem o rosto, para quê? Para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto irá recompensar você. No texto que nós lemos, aqui em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 18, Jesus ele faz um uso de uma imagem quando questionado pelos fariseus. Os fariseus disseram: por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus então traz uma imagem vívida para dizer para os fariseus o motivo pelo qual os seus discípulos não estavam jejuando. Sabe, depois dos casamentos, os judeus daquela época, eles tinham uma prática: o casal recém-casado, ele não saía para uma viagem de lua de mel. A história mostra que numa celebração de casamento, o casal recém-casado, ele ficava em casa e durante uma semana a casa ficava aberta para receber os amigos, e durante todo esse tempo de festa, de celebração, existia o que eles chamavam de alegria das bodas. Era a semana mais feliz da vida de um homem. E Jesus, ele, para explicar o verdadeiro significado do jejum, ele compara o seu reduzido grupo de seguidores com aqueles convidados escolhidos para uma festa de bodas. Ou seja, Jesus está dizendo que enquanto houvesse a presença do noivo na casa, enquanto houvesse a presença do noivo, a festa iria continuar, mas chegaria um momento em que o noivo iria se retirar e, consequentemente, a ausência do noivo faria com que aquela celebração, aquela alegria chegasse ao fim. Sem a presença do noivo, os convidados sentiriam de alguma forma a necessidade de jejuarem. E é exatamente a partir dessa expressão de Jesus que eu quero considerar 3 pontos importantíssimos para ajudarem você nessa caminhada dos 14 dias de oração, jejum e propósito. Vamos lá? Primeiro ponto, eu e você precisamos aprender que o jejum é uma necessidade humana e jamais será uma necessidade divina. Sabe, existe uma tendência contemporânea de transformar o jejum no meio de se alcançar bênçãos das mãos de Deus. Para muitos, jejuar significa pressionar, ou jejuar significa impressionar a Deus ao ponto de Deus se sentir obrigado a entregar a bênção que tanto se espera receber. A grande verdade é que o jejum não é uma necessidade divina. Deus não necessita do nosso jejum. O jejum está intimamente ligado à necessidade humana. Somos nós que precisamos jejuar. Nós jejuamos porque o noivo não está mais entre os convidados. Nós jejuamos porque nós sentimos saudade. Saudade do momento em que passamos na companhia do noivo. Nós jejuamos porque nos lembramos com saudade da festa que foi promovida. Nós jejuamos porque almejamos nos reencontrar com o noivo. A pergunta que eu quero submeter a você é: você frequentemente tem sentido saudades do noivo? Você frequentemente tem percebido que o seu coração se esfriou quando o assunto é relacionamento com o Espírito Santo? Lembre-se desse primeiro ponto com carinho. O jejum é uma necessidade humana e jamais será uma necessidade divina. Um segundo princípio que eu quero aplicar a você é que o jejum não é um meio de se alcançar uma bênção. O jejum, na verdade, é um meio de me tornar
uma bênção. Eu não jejuo porque eu quero receber, eu jejuo porque eu quero me tornar. Infelizmente, vivemos num tempo em que o evangelho tem sido regado de meritocracia. Pessoas trazem consigo o senso de justiça. E quando a gente volta para a Bíblia, a gente aprende que a proposta do reino de Deus nunca foi e nunca será uma proposta individualista. Nunca foi e nunca será uma proposta umbilical, etnocêntrica. A meritocracia pregada por muitos líderes, de alguma forma, tem resultado no evangelho enfraquecido, no evangelho subnutrido, no evangelho que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus. Me permita fazer uma pergunta: de que adianta receber uma bênção e não usar a bênção recebida para abençoar outras pessoas em nome de Deus? Sabe, gente, bênção sem o abençoador não tem utilidade. Bênção sem o abençoador não serve para nada. Você desfruta diariamente da alegria? Será que você desfruta diariamente desse prazer de se tornar a resposta de Deus para a necessidade de alguém? Lembre-se sempre desse segundo ponto. O jejum não é o meio de alcançar bênção. O jejum é o meio pelo qual eu me torno uma bênção. E por último, terceiro e último princípio, a partir de Marcos 2. O jejum não padroniza Deus aos meus planos, mas o jejum me conduz a mergulhar na vontade de Deus. Mais do que pedir a Deus para abençoar os planos que você tem, ou mais do que pedir a Deus para abençoar aquilo que você se propôs a fazer para Ele, o grande segredo é descobrir o que Deus está fazendo e decidir se envolver completamente no que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo por natureza já é abençoado. Talvez a pergunta que surgiria nesse momento é: como faço para mergulhar no movimento da vontade de Deus? Eu quero dar a você 3 sugestões. E a primeira é: se você deseja mergulhar na vontade de Deus, em primeiro lugar, obedeça irrestritamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é quem ilumina a nossa mente. É a palavra de Deus que nos impede de cairmos no precipício. É a palavra de Deus que nos afasta do pecado. O próprio Hudson Taylor, o missionário na China, certa vez ele disse: Deus dá o seu Espírito não àqueles que o pedem, nem mesmo àqueles que o buscam, e tampouco àqueles que o desejam. Deus dá o seu Espírito àqueles que o obedecem. Foi Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, quem disse: nós precisamos de unção espiritual extraordinária e jamais de poder intelectual extraordinário. Sabe, me permita fazer mais uma afirmação de um avivalista. O Tom Tinney, ele afirma que ele está cansado de ler, ele está cansado de estudar e ele está cansado de pesquisar sobre avivamento. Para esse grande avivalista, o segredo não é estudar acerca de. O que ele deseja conhecer é o avivador e a obra do avivador. Se você deseja mergulhar nesse movimento espiritual, ou se você deseja mergulhar nesse movimento da vontade de Deus, recebendo de Deus o privilégio de se tornar uma bênção e ser alinhado aos propósitos de Deus, não abra mão de uma obediência restrita à palavra de Deus. Mas tem uma segunda atitude que você deve nutrir no seu coração. Não apenas obedeça a palavra, mas também se dedique à oração fervorosa. Russell Shedd, ele em vida dizia que assim como garotos gostam de brincar e jovens gostam de jogar futebol, avivados gostam de orar. Sabe, o Hernan Dias Lopes, o grande reverendo presbiteriano, ele escreveu que existem gigantes nos púlpitos, mas existem pigmeus na oração. E eu concluo esse ponto me lembrando de um fato bíblico. Ana, a Bíblia diz que a Ana descobriu que o melhor creme de beleza que existia em sua época não era nenhum creme vendido em alguma loja moderna de estética, mas o melhor creme de beleza que existia em sua época era exatamente o pó da terra.
A Bíblia diz que ela se prostrou em terra diante do Senhor em oração e ela clamou para que o Senhor pudesse se lembrar da sua humilhação e conceder o favor. A Bíblia fala de Maria, aquela que era fissurada pelos pés de Jesus. Todas as vezes que encontrava Jesus, ela se lançava aos seus pés. Foi assim na casa, por exemplo, do fariseu Simão, foi assim na casa de Marta, na ressurreição de seu irmão Lázaro. Sempre que Maria podia, Maria se lançava aos pés de Jesus. Sabe, gente, mergulhar na vontade de Deus significa falar menos e orar mais. A pergunta é: você já descobriu ou você já está envolvido com o que Deus está fazendo? Por último, se você deseja mergulhar na vontade de Deus, não apenas obedeça restritamente, ore fervorosamente, mas envolva-se com a missão e com o propósito que Deus tem para a sua vida. A minha oração é que durante esses 14 dias de oração, jejum e propósito, todo o cenário criado por Deus favoreça uma transformação em sua vida. Lembre-se, o jejum que Deus deseja receber é o jejum de mim mesmo. Quanto menos eu me alimentar de mim mesmo, mais espaço haverá em mim para que eu seja cheio do poder e da presença do Espírito Santo. Jejum não é uma necessidade divina, é uma necessidade humana. Eu não jejuo para receber uma bênção, eu jejuo para me tornar uma bênção. E o jejum não faz com que Deus se torne refém das minhas vontades, mas o jejum me liberta de mim mesmo e me conduz a mergulhar profundamente na vontade do Senhor. Que você tenha uma excelente noite e que esse compartilhamento da palavra de Deus possa resultar em transformação na sua vida, fortalecimento da sua fé, para a glória do nome do Senhor. Existe um rei em nosso meio, que os corações recebam-no, onde ao louvor ele habita, graça e favor estão ao seu redor. Toda a culpa nós deixamos diante dele, todo orgulho nós deixamos aos seus pés. O nome há que reina sobre todos é Jesus, para sempre o Rei dos Reis. Todo louvor e seja o Cordeiro, e digno é o que venceu, na cruz morreu e vive em glória, ressuscitou e a pedra removeu. Toda a culpa nós deixamos diante dele, todo orgulho nós deixamos aos seus pés. O nome há que reina sobre todos é Jesus, para sempre o Rei dos Reis. Os louvores são pra Ele eternamente, pois a morte
morte derrotou com seu poder. E o nome há que reina sobre todos é Jesus, para sempre o Rei dos Reis. Não tardará, breve o veremos, e toda dor irá cessar, e toda dor irá cessar. Ao nosso lar, ao nosso lar, retornaremos, e o nosso Rei iremos contemplar. Nós deixamos diante dele, todo orgulho nós deixamos aos seus pés. O nome há que reina sobre todos é Jesus, para sempre o Rei dos Reis. Declare isso, pois a morte derrotou com seu poder. O nome há que reina sobre todos é Jesus, para sempre o Rei. O nome há que reina sobre todos é Jesus, para sempre o Rei. O nome há que reina sobre todos é Jesus, para sempre o Rei dos Reis. Que o Rei dos Reis seja exaltado na tua casa. Boa noite, Deus abençoe. Boa semana. Nadine, como é que você acha que foi na prova de hoje? Eu acho que eu fui bem mal. E você? Eu acho que eu fui bem, mas eu tô animada mesmo pra sábado. Sábado? Tem mesmo sábado? Como assim você não lembra? Sábado tem Face a Face Connect, desenvolvendo as aulas. É verdade, mas não sei que horas mesmo. É aqui às 17h30 na História Histórica da Segunda Igreja. Que legal, mas eu soube que vai ter que trazer também o uniforme, não é isso? É isso mesmo, então você não esqueça que às 17h30 aqui na Auditório Antigo da Segunda Igreja nós teremos nosso Face a Face Connect de volta às aulas. E ainda mais, nós precisamos trazer o nosso uniforme. Não precisa estar vestido não, mas pelo menos em sua mão precisa estar representando ele. Por quê? Porque nós teremos uma grande dinâmica muito maneira aqui no Face a Face Connect, no Auditório Histórico. Esperamos você! Vem! Eu ainda tenho algumas comunicações para compartilhar com você. No próximo domingo, nós estaremos às 10 horas da manhã na primeira celebração, compartilhando sobre os ensinamentos de Jesus e também celebrando a ceia. Eu quero encorajar você a reunir sua célula e juntos participarmos desse momento solene e tão importante para todos nós. A celebração da ceia não apenas celebra a comunhão, mas também nos faz lembrar do sacrifício na cruz do Calvário por nós e também da ressurreição de Jesus. Esteja conosco, será uma grande bênção. Chegue cedo, se acomode no nosso auditório e se sinta muito abençoado. Também quero comunicar que no próximo sábado nós estaremos tanto realizando o Face a Face Connect com os adolescentes, todas as células de adolescentes, como também o Face a Face Meet, todas as células de jovens. Esteja aqui no prédio, será aqui no Auditório Histórico e será uma grande bênção receber você. E na próxima sexta-feira, amanhã,
nós teremos o Lidere 4. Você que está inscrito para o Lidere 4, você precisa estar aqui. Amanhã à noite e também no sábado, esse módulo tão importante que nos capacita a liderarmos uma célula de crianças. Espero que nesta quinta-feira você tenha sido abençoado, que o movimento igreja esteja provocando um movimento espiritual em você. Lembre-se sempre do jejum que Deus deseja receber e que ao longo desses 14 dias de oração, jejum e propósito, a sua vida seja transformada. Se você ainda não baixou o nosso e-book da nossa jornada dos 14 dias de oração e jejum, entre rapidamente no site da nossa comunidade ou por meio do aplicativo e faça o download e venha conosco, venha ser empoderado pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Tenha uma excelente noite, que Deus guarde o seu sono. Espero encontrar você no próximo fim de semana. Graça e paz.